Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje, diretamente de Coimbra, temos como convidado Pedro Bingre do Amaral, 44 anos, professor no Instituto Politécnico de Coimbra, investigador nas áreas do ordenamento de território e ambiente. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Escreveste num texto por altura do Conselho Económico e Social, Debate Economia da Floresta e Ordenamento do Território, em março de 2017, a palavra floresta deriva do latim medieval forestis, adjetivo derivado de foris, fora, como se aprecia na expressão silva forestis, literalmente mata exterior. Explica o que é a floresta? A floresta, é importante nós entendermos que a floresta não são as árvores, não confundimos a floresta com as árvores. Isto que pode parecer uma questão meramente semântica, tem implicações práticas muito fortes. Passo a explicar o quê? Porquê? Porque nós aqui em Portugal, quando falamos de política florestal, nós partimos do princípio que estamos a tratar da gestão das massas arbóreas. Quando falamos em incêndios florestais, nós julgamos que estamos a falar do incêndio dos bosques, das matas. Quando falamos do ordenamento florestal, julgamos que estamos a pensar em plantar bosques, plantar matas. Mas, na verdade, a floresta, no seu sentido etimológico primitivo, era tudo aquilo que não era nem agrícola, nem urbano. Eram os matos, eram os prados, eram os lagos, eram os rios, eram os incultos e eram os bosques, ou seja, eram as matas e os matos. E nós consciencializarmos-nos disso é importante para que nós tenhamos em mente que toda vez que estamos a falar de política florestal, estamos também a discutir aquilo que nós vamos fazer com os cerca de 36% do nosso território que são matos, que não têm bosque. São 36% do nosso território, melhor dizendo, 36% do nosso território que é inculto. Desses 16% do nosso território são matas que estão abandonadas, invadidas por matos, e 20% do nosso território são, por simplesmente, matagais, prados, zonas incultas e que também têm de ser pensadas. Ou, dizendo mais precisamente, se nós julgarmos que estamos a falar de floresta e apenas floresta, nós estaremos a falar de 20% do 20, 25, 30% do território nacional. E o que é esse 20%? Se nós falarmos de floresta no sentido de matas e matos, floresta no sentido mais abrangente, nós estamos a falar de mais de 60% do território nacional. Ou seja, nós estamos a alargar a esfera da nossa abordagem a um universo muito maior. Mas o que é que são esses 20%? Quando tu dizes, se estivermos a falar de floresta, podem ser esses 20%, é o quê? O que é que isso quer dizer? Nós temos o 20% do nosso território que, neste momento, são tujais, estevais, matos, que não têm qualquer aproveitamento para madeira, eventualmente têm algum aproveitamento para caça ou para silva ou pastorícia, mas mesmo assim, hoje em dia, é diminuto. São basicamente terrenos que não têm qualquer uso. Não são rentáveis economicamente? Ou pelo menos não rendem economicamente? Será mais propriamente dizer que não estão a ser rentabilizados. Essa é a verdade. Mas a verdade também é que a rentabilização deles haveria de ser sempre relativamente pouco interessante em termos de rendimentos por hectare por ano. Nós estamos a falar de terrenos que, na melhor das hipóteses, renderiam uns 150 euros por hectare por ano. Mas em média dificilmente ultrapassariam as poucas dezenas de hectares por ano se estivessem a ser utilizados para alguma finalidade, como por exemplo a pastorícia, ou a caça ou a produção de madeira. Explica o que é a floresta protegida, o que é que isso quer dizer? Bom, a floresta protegida é um conceito jurídico. A floresta é protegida por lei, não se pode abater ou não se pode manipular sem autorização das autoridades competentes. Neste sentido, tanto a Mata do Bussaco e o Parque da Pena são florestas protegidas, como a Mata do Solitário na Arrábida é uma floresta protegida. A diferença é que, por exemplo, a Mata do Solitário na Arrábida é um bosque reliquial de espécies autóctones que nunca, que se saiba, foi explorado pelo ser humano, é uma floresta virgem, ao passo que, por exemplo, o Parque da Pena e a Mata Nacional do Bussaco são também florestas protegidas por uma série de instrumentos jurídicos, mas são compostas na sua quase totalidade por espécies exóticas que lá foram plantadas para fins ornamentais, sem prejuízo de haver umas pequenas manchas autóctones. Agora, com tudo isto é importante nós dizermos que
em Portugal a mítica floresta primitiva, a floresta reliquial, a floresta nativa, está muito pouco presente no nosso país. Floresta fechada, que esteja de alguma forma próxima de um bosque virgem, em Portugal, nós não devemos ter, na melhor das hipóteses, no sentido mais lato, não chegaríamos a ter 1-2% do território nacional consoante os critérios. É diminuto. E se fosse bosque virgem, então, provavelmente não passaríamos dos poucos hectares. A esmagadora maioria do bosque que nós temos foi profundamente manipulado pelo ser humano e profundamente alterado. Segundo os resultados preliminares do 6º Inventário Florestal Nacional, apresentados em 2013 pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 26% da área florestal, ou seja, 812 mil hectares, tem como espécie dominante o eucalipto. Esta é a maior fatia de área de floresta e equivale a cerca de 9%, segundo estes dados, de todo o território continental. O sobreiro e o pinheiro bravo são as espécies que se seguem e cada uma tem 23%, o que quer dizer 8% do território continental. São estes o tipo de árvores e culturas mais indicados, tendo em conta a nossa floresta? E adicionando a isto, segundo os dados do INE, nós somos o país do mundo com a maior área relativa de eucalipto no mundo, neste momento. Bom, em termos, vamos ver o que é que nós entendemos em termos adequados. Se nós queremos uma floresta muito rica em biodiversidade, provavelmente uma monocultura como o eucalipto não é a mais adequada. E uma monocultura é uma floresta? Uma monocultura é um bosque que tem apenas uma só espécie lá plantada. Então, se for uma monocultura equiene, isto é, que tudo a mesma espécie, tudo com a mesma idade, a biodiversidade dentro desses bosques é necessariamente muito baixa. É importante, no entanto, dizer que eu penso que os números do eucalipto hoje em dia constata-se que são mais elevados do que isso, que devem andar por volta dos 900 mil hectares. Porque tem aumentado? Porque tem aumentado um bocado de ano para ano. Agora, com estes incêndios, os números podem estar um bocado alterados. Mas desses 900 mil hectares, apenas cerca de uns 200 mil, ou pouco mais que 200 mil, são cultivados num sentido estrito de monocultura intensiva, onde todas as espécies que não sejam eucalipto são removidas. A esmagadora maioria do eucaliptal que é no nosso país é um eucaliptal que é plantado e que depois não é mantido de ano para ano, e portanto é invadido por matos, é invadido por outras espécies arbóreas e muitas vezes dá resultados francamente desinteressantes, tanto do ponto de vista da biodiversidade como do ponto de vista da produção económica. Muitos especialistas estão de acordo, e eu que subscrevo a tese deles, de Portugal nós podíamos ter, e aqui está o paradoxo, podíamos ter mais produção de eucalipto, reduzindo a área onde o eucalipto está plantado, porque na maior parte da área onde o eucalipto está plantado não é interessante para a produção. Foi lá posto um pouco por improviso para tentar obter algum rendimento extra, mas na verdade não interessa. É pouco produtivo, a manutenção é demasiado dispendiosa. Do ponto de vista da biodiversidade, está a ocupar terrenos que seriam mais interessantes para outras espécies. Nós em Portugal podíamos francamente reduzir a área de eucalipto, mantendo ou mesmo aumentando a produção, desde que as zonas onde se mantivesse o eucalipto ele fosse mais acompanhado na prevenção e combate a incêndios, fossem tomados com medidas mais cuidadosas na preservação dos solos, etc, etc. Portanto, não é necessário nós expandirmos o eucalipto, nós podemos conter a área de eucalipto. Mais ainda, também é importante dizer que em Portugal nós temos 900 mil hectares de eucalipto em Portugal. Só não temos mais porque basicamente já não há muito mais locais para onde o eucalipto se possa expandir. Ele já preencheu todas as zonas onde ecologicamente pode ser plantado. Foi plantado de uma forma quase livre em todas as zonas onde havia um mínimo potencial de crescimento, e até foi plantado em zonas onde ele na verdade não está bem instalado, zonas muito no interior do país onde há geada e o eucalipto não resiste bem à geada, zonas do sul do país onde não há precipitação suficiente e mesmo assim foi plantado. Enfim, enquanto país nós esgotámos quase a área possível para o eucalipto. E deve poder ser produzido livremente, tanto o eucalipto como outras espécies? O Estado deve limitar isso ou deve ser uma coisa livre? O que se passa nas zonas onde o eucalipto é plantado, onde tem pouca produtividade,
é que o proprietário não obtém rendimento, a economia portuguesa não obtém rendimentos interessantes desse eucaliptal, mas depois o coletivo, seja o Estado, seja a sociedade civil, tem de pagar os custos dessas más escolhas. Tem de pagar isso sob a forma de incêndios em eucaliptais que não estavam a ser geridos contra incêndios. Tem de pagar isso sob a perda de biodiversidade em eucaliptais que são plantados, nem produzem madeira, nem produzem biodiversidade. Há toda uma série de custos derivados dessas más escolhas. Se nós, enquanto coletivo, quisermos ter o eucalipto, temos de decidir, temos de ver o seguinte: o eucalipto, se é para ser plantado, tem de ser plantado em condições rigorosas de segurança, de salvaguarda da biodiversidade, de proteção contra incêndios. E, nesse sentido, nós temos mais área do que aquela que é necessária. Ou dizendo ainda de outra forma, quem quiser plantar eucaliptos, que os plante, cumprindo as normas ambientais e assumindo os encargos que essa plantação provoca. Uma pessoa que quer plantar eucalipto, muito bem, se quer plantar eucalipto, para além de respeitar as normas de conservação da biodiversidade, que assuma os encargos da prevenção e combate a incêndios. Não se faça como se faz em muitas zonas do país, em que o proprietário planta o eucalipto e depois volta, passado 10 anos, para ver se rendeu alguma coisa. Se rendeu, paciência. Se não rendeu, extrai a madeira e vende. O que se passa quando há estas circunstâncias é que o proprietário está a onerar a sociedade com os custos que deveriam ser, na verdade, dele, os custos de prevenção e combate. Não, se uma pessoa quer praticar e repare que isto que eu estou a dizer é válido para qualquer cultura. Se uma pessoa quiser praticar, cultivar milho intensivo, então tem de cumprir normas em relação aos pesticidas, em relação aos adubos e tudo mais. Tem de cumprir uma série de normas de segurança para que o cultivo do milho não prejudique os vizinhos. Em relação ao eucalipto, tem de cumprir exatamente as mesmas normas. O João Camargo, ambientalista, no texto Tirar a Floresta das Mãos do Eucalipto, publicado no Jornal Público em junho do ano passado, escreveu: deve ser travada imediatamente qualquer expansão de áreas de floresta industrializada, introduzir um código florestal que ordena, organiza e vincula, travar a desflorestação. Há espécies maioritariamente autóctones, árvores bombeiras, que reduzem as ignições e a intensidade dos fogos florestais e que têm de fazer parte de uma reconstituição da floresta nacional. Tu achas que o Estado deve ordenar e gerir que espécies são cultivadas em cada zona? Acho que sim, evidentemente que sim. Desde logo o Estado já faz isso. Há espécies que são exóticas invasoras e que não podem ser plantadas. Existe uma polémica de saber se o eucalipto é uma exótica invasora ou não. E achas que é uma espécie que está naturalizada. Se tem potencial invasora, o debate científico ainda está sobre a mesa. Há quem diga muito veementemente que sim, que é uma espécie invasora. Há quem diga que ainda não tem a virulência que caracteriza uma invasora. A ciência divide-se a esse respeito. O que eu sou muito enfático nesta situação é que nós, de facto, não precisamos de expandir a área do eucalipto. É que não precisamos literalmente mesmo, não precisamos do ponto de vista económico e dispensamos do ponto de vista ecológico. O que nós, enquanto país, o que faz mais sentido é conter a área que existe, eliminar o eucalipto nas zonas onde a produtividade é marginal, onde nem traz proveito económico nem proveito ecológico, e reduzi-la. Isso faz todo sentido, porque o eucalipto, repito, já está instalado em muitas zonas onde não tem interesse nem ecológico nem económico. Agora, se nós poderíamos ter um país sem eucaliptal, eu não creio que politicamente neste momento seja viável isso. A minha posição pessoal em relação ao eucalipto, eu não gosto do eucalipto do ponto de vista estético. Acho que é muito feio, mas pronto, gostos são gostos. Do ponto de vista ecológico, é uma espécie que eu creio que pode ser gerida em condições muito estritas sem provocar demasiados danos ecológicos. Outra coisa é se estas normas de que eu estou a falar estão a ser aplicadas em todo o país. Não estão. Há muitas zonas do nosso país onde o eucalipto não devia estar. E eu penso que nessas... E porquê é que está? E porquê é que está? Porque, mais uma vez, nós temos uma circunstância em que o eucalipto é relativamente fácil plantar eucalipto. Muitas vezes há empreiteiros florestais que praticamente oferecem a florestação do eucaliptal. Podem se aproximar-se de ti e dizer: então, eu vou plantar eucalipto
no seu terreno, eu vou plantar eucalipto no seu terreno, você deixa-me, eu não lhe pago renda, ponho o eucalipto no seu terreno, e daqui a 10 anos, se isto der alguma coisa, então você vende o meu eucalipto ao preço X, um preço favorável a quem o plantou. Não é? Se não der nada, se o terreno arder, pronto, o negócio fica resolvido, é uma aposta no futuro. Agora, o que é que se passa com este género de plantações? É que é quase uma eucaliptização especulativa, faço-me entender. Porque uma coisa é aqueles proprietários que, por exemplo, como as celuloses fazem, que as celuloses têm sob o seu proprietário 200 mil hectares de eucaliptal e têm permanentemente sapadores a controlar o eucaliptal a ver se arde. Não é? E sustentam sapadores privados para ver se o eucaliptal arde. Isso as empresas da indústria da celulose? São 200 mil hectares. E depois temos 700 mil hectares onde o proprietário planta a ver se dá. Se der, dá. Se não der, não dá. É especulação. Ele não vai investir a sério na prevenção e combate a incêndios. Há exceções, há associações de produtores florestais que o fazem. E por consequência é uma aposta. É uma aposta que depois também não tem em linha de conta, por exemplo, questões como, paralelas para além dos incêndios, questões como, por exemplo, a biodiversidade. Como a biodiversidade não é remunerada, portanto, também é posta de lado a questão da biodiversidade. Agora, se nesses 700 mil hectares, onde na maioria o eucalipto é quase especulativo no sentido em que não há uma ativa defesa da floresta contra incêndios, se os proprietários tivessem de assumir os encargos da defesa e combate a incêndios, muito bem, o senhor vai plantar eucalipto no seu terreno, mas vamos agora fazer as contas. A quanto é que isto vai custar em termos de riscos para terceiros, prevenção e combate a incêndios? O senhor assume este encargo. Provavelmente a pessoa faria a estimativa do risco e diria, não me compensa pôr aí o eucalipto. E como é que isso poderia ser feito? É através do IMI, por exemplo? Como é que isso poderia ser feito? Desde já nós tínhamos, para começar, há uma série de dificuldades neste género de iniciativas, uma das quais seria, por exemplo, termos um cadastro atualizado a sabermos a quem pertence o terreno onde o eucaliptal está plantado. Neste momento ainda não temos a norte do Tejo, que é uma dificuldade tremenda. Segundo alguns dados, não se sabe... Não se sabe o dono de 1/3 da floresta. Sim. Agora, o que se passa é que, de facto, o nosso IMI, na minha opinião, o IMI devia estar consignado à prevenção e combate a incêndios. Neste momento, nas últimas décadas, o Estado tem gasto cerca de 120 milhões de euros por ano na prevenção e combate a incêndios. Isso dá, basicamente, 12 euros, muito arredondando as contas, 12 euros por hectare por ano na prevenção e combate a incêndios. De incêndios no espaço rústico. Se fosse no espaço florestal, então o Estado, se os 120 milhões de euros fossem divididos apenas pelo terreno que está ocupado por matas ou matos, não é? Bosque ou incultos, então aí o valor é superior e já ia para cima dos 30 euros por hectare por ano. Se o proprietário pagasse no IMI esse custo de prevenção e combate a incêndios, então ele teria de ponderar mesmo se o que ia plantar com um sentido ecológico e económico seguro. E depois, se ele plantava o eucaliptal, ou o que quer que fosse, e abatia à coleta do IMI os custos da prevenção e combate, e os custos de cultivo. Se nós tivéssemos isto, quem cultiva os terrenos de uma forma segura, acabava por ficar desonerado de IMI. Quem simplesmente deixa os seus terrenos ao abandono, acabaria por pagar, sob a forma de IMI, os custos de prevenção e combate a incêndios que estava a colocar sobre o erário público. Portanto, sim, de facto, em última análise, como dizes, de facto, o IMI pode ser chamado, pode ser uma forma de colocar os proprietários a contribuírem para a prevenção e combate a incêndios nos seus imóveis. Nós conversámos em junho de 2017 sobre gentrificação, direito à habitação e propriedade, e tu disseste-nos isto. É preciso ver que aquilo que nós entendemos como propriedade privada em Portugal hoje em dia é uma instituição jurídica que basicamente deriva do Código Civil do século XVI, do século XIX. E o Código Civil do século XIX o que fez foi constituir a propriedade privada como uma propriedade plena in re potestas, em que o proprietário pode tudo, absolutamente tudo, e qualquer intervenção do Estado é uma espécie de violação ou sonegação ou ablação desse direito de propriedade.
E esse direito de propriedade está tão sacralizado que o proprietário do imóvel, por exemplo, em Portugal, pressupõe-se que o abandono do imóvel não leva à perda de propriedade. É uma coisa notável, porque se eu deixar um carro abandonado na rua, ao fim de um determinado tempo, o abandono leva à perda de propriedade. Em Portugal, o abandono de um bem imóvel não leva à caducidade da propriedade. Explica o que é que isto quer dizer neste contexto em que não se sabe quem é dono de uma grande parte daquilo, da floresta em Portugal. Isto basicamente quer dizer que se uma pessoa tiver um terreno e o mantiver inculto durante décadas e houver um ânimo visível, a questão do ânimo do ponto de vista jurídico é importante. Se houver um ânimo visível de abandono, isto é, a pessoa não tem qualquer intenção de usar, nem por isso perde a titularidade. Isto que se verifica em Portugal para os bens imóveis não se verifica para os bens móveis. Se eu deixar um objeto móvel, um relógio, uma bolsa na rua e com sinais visíveis de que eu já não estou interessado nela, qualquer pessoa pode se apropriar nela e ao fim de um certo tempo ela é declarada posse de quem a recolheu. E o povo até exprime este conceito jurídico sob a forma da expressão do achado não é roubado. A pessoa visivelmente já não estava interessada naquele bem, renunciou à propriedade abandonando. Nos bens móveis isto verifica-se. Nos bens imóveis isto não se verifica. A pessoa pode abandonar a propriedade, mostrar todos os sinais que não está interessada em cultivá-la, mas nem por isso perde a titularidade dos bens imóveis. Eu posso agora ter um terreno, posso abandoná-lo, ir viver para o estrangeiro durante 40 anos e daqui a 40 anos regressar e, a menos que alguém tenha adquirido o meu terreno para uso capião, o terreno continua sendo meu. A titularidade não caduca, é à perpetuidade. E se eu morrer, os meus herdeiros vão poder continuar a reclamar aquela titularidade, a menos que alguém faça uso capião, que é aquilo que agora a lei, todo este projeto de reforma da lei prevê que o Estado, no fundo, adquire os terrenos abandonados por uso capião. Da lei de bases? Isso é o que Estas novas reformas florestais prevêem que o Estado tome posse dos bens florestais, dos terrenos rústicos, por uso capião. O que é que o Estado vai fazer agora? O Estado vai... Isso é expropriação? Não é de toda expropriação. Essa é uma grande falácia que anda aí a decorrer. Há pessoas que estão contra esta reforma florestal que andam a dizer que o Estado vai expropriar os pequenos agricultores. Isso é completamente falso. Para começar, em primeiro lugar, porque os agricultores que estão a cultivar os seus terrenos, esses sabem onde estão os seus terrenos, na maior parte dos casos têm o registro de titularidade bastante verificado, o cadastro não é problema, as suas propriedades estão registradas em parcelário e nunca ninguém falou de expropriar esses proprietários. O que se fala, sim, é daqueles, quando se fizer o cadastro, vão-se constatar em muitos municípios que há vastas áreas que ninguém reclama. Por exemplo, em Oliveira do Hospital, 40% do território não foi reclamado por ninguém agora que se concluiu o cadastro. Agora, isto porque uma das medidas do Governo, naquilo que se chama a reforma da floresta, é fazer a destes primeiros é fazer o cadastro destes foi feito terrenos. o cadastro e 40% dos terrenos ninguém os reclamou. Nós não estamos a falar daqueles terrenos que estão a ser cultivados. Não, estamos a falar de terrenos que estão incultos e ninguém os reclama. Agora, o que o Estado vai fazer é adquiri-los por uso capião. O Estado vai tomar posse dos terrenos, e atenção que posse não é propriedade, os terrenos vão ficar na posse do Estado durante 15 anos, mas continuam na propriedade de alguém incógnito, que ainda não se manifestou. Se ao fim de 15 anos ninguém se manifestar como proprietário, então o terreno deixa de estar meramente na posse do Estado e passa à propriedade do Estado. Isso é a aquisição por uso capião, como sempre existiu na lei portuguesa, e aliás é uma figura jurídica já do período romano. O Estado não pode adquirir senão por uso capião. Isto não é a mesma coisa de expropriação. Expropriação é quando se sabe quem é o proprietário está contra a alienação do seu bem e o Estado, por força, aplicando a força da lei e uma decisão política, retira a titularidade ao proprietário. Não é nada disto que vai acontecer. Mas agora só para voltar a uma questão em relação ao abandono dos imóveis rústicos em Portugal, que também é aplicável aos imóveis urbanos. O que é que são os imóveis rústicos? O imóvel rústico é todo aquele imóvel que não seja urbano. Toda aquela parcela de terreno
que seja agrícola ou florestal, que não está dentro de um perímetro urbano. Em Portugal, a maior parte do solo rústico não paga IMI, não paga nenhuma contribuição. O que significa que conjugam-se aqui dois fatores. A titularidade é perpétua, portanto não caduca pelo abandono, e o proprietário não paga IMI. Significa que se eu for proprietário destes terrenos que não pagam IMI, eu posso ir 40 anos para fora do país, eu não vou pagar imposto nenhum e daqui a 40 anos regresso e o terreno continua a ser meu. Entretanto, durante 40 anos houve ali um terreno que podia ter sido cultivado, podia ter gerado riqueza para a economia do país e não gerou. Mas eu, que fui o proprietário que decidi abandonar, não participei desse custo de oportunidade. É a economia portuguesa que ficou a perder. O IMI, neste sentido, serve como desincentivo ao abandono e desincentivo ao subaproveitamento, tal e qual como, comparando de uma forma analógica, um pouco tosca, uma pessoa quando vai ao centro de uma cidade paga o parquímetro, basicamente para a pessoa pense duas vezes se vai dar algum uso útil ao carro naquele tempo em que vai estar ali estacionado, não é? Ou seja, há uma função disciplinadora do IMI que excede em muito a mera função de coleta de receitas para o Estado. Segundo dados de 2007, fornecidos pela Direção-Geral dos Recursos Florestais, que hoje em dia já não existe, e segundo também o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capola Santos, o Estado português tem cerca de 2% de floresta pública, a menor percentagem da Europa. Como é que chegámos aqui? Isto foi sempre assim? Foi sempre assim. Foi sempre assim. O Estado português podia, em certa medida, ter aumentado Bom, para começar, vamos ver o seguinte. Podia não ter sido necessariamente assim se no século XIX, quando o Estado, em lugar de ter vendido as comendas das ordens de Cristo, Santiago e Davis, que formavam extensíssimas propriedades no sul do país, o Estado as tivesse conservado. Se o Estado nessa altura qual era a percentagem? Assim de memória não sei dizer, mas seguramente que se nós estivéssemos nessas circunstâncias, só as propriedades das ordens de Cristo, Santiago e Davis a sul do Tejo, provavelmente, no seu conjunto, quase chegariam a 1 milhão de hectares. Ou seja, deveríamos ter para aí 10% do país, só nessas ordens militares. Se quando o Estado, no século XIX, para prever dívidas, quando nacionalizou os bens da Igreja, se tivesse mantido mais terrenos que pertencessem aos conventos e mosteiros, terrenos da Igreja florestais na sua propriedade, então aí nós provavelmente, não sei, é um bocado arriscado dizer, eu não conheço ninguém que tenha feito estas contas, mas assim de memória e por estimativa, provavelmente nós teríamos talvez uns 15% do território nacional coberto por terrenos agrícolas e florestais do Estado, se no século XIX tivesse sido tomada esta opção. Não foi. Os poucos terrenos que ainda restavam à coroa portuguesa foram nacionalizados no século XIX e até inclusivamente os reguengos que Portugal tinha, terrenos diretamente da coroa, foram vendidos, as comendas das ordens religiosas, os terrenos da Igreja não passaram para a posse do Estado, foram privatizados, o Estado só ficou praticamente com os templos, propriamente ditos, com alguns conventos dos edifícios e mesmo assim poucos. E é mesmo assim, se nós pensarmos na maior parte dos terrenos que Portugal, das matas nacionais que nós temos, que estão concentradas, a maior parte da área está concentrada no Pinhal de Leiria e nas dunas de Mira e de Vagos, aí o Estado tem esses terrenos porque basicamente são deposições de areias que se realizaram no século XVIII, XIX, areias que foram depositadas pelo mar que vinham da bacia hidrográfica do Douro. Portanto, foram terrenos trazidos pelo mar. E o Estado reivindicou esses terrenos porque, de facto, pertenciam à coroa todos os terrenos sem dono conhecido. Aqueles terrenos nasceram depositados pelo mar e o Estado apropriou-se deles, como também alguns terrenos das Lesírias. Mas isso é insignificante. Agora, outros países da Europa não passaram necessariamente pelo mesmo processo. Por exemplo, em França a nacionalização dos bens da coroa não foi tão intensa e eles mantiveram na posse do Estado, a privatização dos bens da coroa não foi tão intensa e eles mantiveram na posse do Estado muitas matas nacionais. Diga-se de passagem que na generalidade do território europeu os países têm entre 40% a 60% da floresta pertence ao Estado. Nós com 2% somos uma absoluta
exceção. Mas existiram planos em Portugal, como por exemplo o plano de fomento, ainda durante o Estado Novo, para o fomento e para o cultivo em florestas em Portugal. Sim. Planos estatais, que hoje não parecem ter tanta... Sim, o plano de povoamento florestal de 1938-68 previa uma grande arborização do país, de centenas, na ordem das centenas de milhares de hectares, concentrado essencialmente na arborização dos baldios. Em Portugal... Explica o que é que são os baldios. Um baldio, tem piada porque normalmente as pessoas julgam que um baldio é um terreno inculto. Não, um baldio não tem nada a ver com a cultura que está a ser praticada no terreno. Um baldio é um estatuto jurídico. Um baldio é um terreno que é propriedade comunitária. No direito em Portugal reconhecem-se 3 tipos de propriedade. A pública, que pertence ao Estado ou às autarquias, a privada, que pertence aos particulares, e a comunitária, que pertence a assembleias de compartes, que é uma forma mista de propriedade em que, repito, não é pública, mas também não é privada. Há aqui um grande equívoco quando as pessoas julgam que os baldios do Estado estão muito mal mantidos. Aí há algum erro. Não são do Estado. Segundo a cerca de 500 mil hectares. São 12%, não é? Do território São cerca de nacional. 500 mil hectares, 500 e tal mil hectares. Não é? Esses terrenos pertencem às assembleias de compartes, pertencem aos residentes das freguesias anexas aos baldios, e os compartes, que são as pessoas que têm direito, que participam da titularidade desses terrenos, é que podem decidir o que é que vai ser feito nesses terrenos dos baldios, e eles é que usufruem das receitas. O Estado não usufrui das receitas. Os baldios não pagam IMI também, nem pagam impostos. Houve uma mudança legislativa em relação aos baldios há bastante pouco tempo. Sim, houve uma mudança em particular, houve uma série de mudanças, na verdade. Uma em 2015 e depois sim, uma agora em 2017, sim, e que, se não me entre outras engano, coisas, revogava 2015. introduziram algumas alterações importantes para saber quem é que pode ser um comparte. Antigamente podia ser, o comparte era quem residisse na freguesia. Agora, basicamente, quem quiser ser comparte pode se registrar como comparte. E também os baldios passaram a ter contabilidade organizada, que era coisa que não tinham. Ninguém sabia para onde iam as receitas dos baldios, que muitas vezes podiam ser avultadíssimas, particularmente naquelas zonas onde os baldios arrendaram os terrenos para eólicas, onde podem ter rendimentos de milhares de euros por hectare por ano de receitas, que em alguns casos não se sabia para onde ia o dinheiro. Bem, mudou também a possibilidade de se poder arrendar a privados. Exatamente, também se pode arrendar. Ou seja, a privados, tinha sido uma lei em 2015 com o anterior governo que dava a possibilidade disso acontecer, e isso foi revogado. O que é que tu achas disso? Qual é o teu comentário? Há uma questão ideológica, há questões ideológicas e questões sociológicas muito importantes em relação aos baldios. E questões também politológicas, digamos assim. Os baldios sempre foi uma figura jurídica que causou muitos engulhos às elites e ao Estado. Sempre houve ao longo da história uma tentativa de, não só em Portugal, nos outros países da Europa também existem baldios, de que a aristocracia queria sempre tomar posse dos terrenos dos baldios, e muitas vezes a população pegava em armas ou revoltava-se contra a tentativa da aristocracia se apropriar dos baldios. Mais tarde, também durante o Estado Novo não via com bons olhos os baldios, porque entendia como sendo manifestações de um criptocomunismo. O Estado Novo quis, de facto, acabar com os baldios, e também por outro motivo. Também por motivos de ordem económica mais lata. O Estado Novo também quis, ao arborizar os baldios, forçar a mão de obra rural que neles trabalhava, que se dedicava sobretudo à silvopastorícia, a deixar as serras e a instalar-se nas cinturas industriais de Lisboa e do Porto, para oferecer mão de obra à indústria então nascente. Portanto, a ideia basicamente era florestar os baldios, libertar mão de obra e criar mão de obra para a indústria que entanto se havia de criar. Por estes passados históricos, os partidos mais à esquerda do nosso país, particularmente no caso vertente o PCP e o Bloco de Esquerda, têm particular afeto pelos baldios como forma de propriedade comunitária. O problema é que a realidade sociológica dos baldios alterou-se. Os baldios, que eram essencialmente usufruídos por aldeias onde se praticava uma agricultura de subsistência, passaram a ser terrenos incultos e as aldeias esvaziaram-se de conteúdo. A realidade sociológica já não está lá. E
E nesse caso nós teremos de coletivamente decidir se faz sentido os baldios tal como existiram ao longo dos séculos e mesmo tal como foram configurados para esta nova lei. Porque, na verdade, se hoje em dia qualquer pessoa pode ser baldio e não apenas um residente nessa zona, o que é que diferencia o baldio de uma propriedade pública? Há toda uma série de diferenças jurídicas, mas se calhar nós devemos colocar-nos a questão de saber se faz sentido continuar a haver baldios no século XXI. Tu escreves num texto que publicaste no teu Facebook, Floresta, Esquerda, Direita, sob o regime monárquico, os partidos conseguiram pôr-se de acordo quanto à necessidade de alargar as matas públicas. Na Primeira República conseguiu-se, pese embora a instabilidade governamental, prosseguir esse desígnio do interesse público. O regime autoritário dirigista do Estado Novo continuou o processo do Plano de Povoamento Florestal de 1938-68, estávamos agora a falar sobre isso. A partir da década de 1960, a expansão e a ambição cessam. Porquê? Sim. Porque eu entendo que há duas questões. Para começar, a pertinência desse artigo. Com esse artigo eu quis dirigir-me em particular às pessoas de direita, para que as pessoas de direita deixassem o discurso monolítico segundo o qual ser de direita implica necessariamente ser contra a intervenção do Estado na economia. Isto é, há um pouco aquela ideia na direita contemporânea que a direita é sempre, ser de direita é quase uma questão identitária. Quem é de direita está contra o Estado. E, portanto, não deve haver iniciativa do Estado em matérias de floresta, porque isso seria, enfim, dar o braço a torcer à esquerda. Pois eu acho que a floresta pública faz tanto sentido à esquerda como à direita, porque, diga-se de passagem, eu vou usar uma frase thatcheriana, não há alternativa à intervenção do Estado na floresta, particularmente a floresta de crescimento lento. Não há alternativa. Ou as alternativas que há são inviáveis. Mas porquê é que a partir da década de 70 deixou de haver a iniciativa do Estado? Eu penso que por motivos ideológicos. A direita começou a ser progressivamente primeiro liberal e depois libertária, anti-estatal, e a esquerda, boa parte dela foi atrás. Boa parte da esquerda foi atrás e começou, com a terceira via, começou a desmantelar o Estado. Isso em Portugal, nas florestas em Portugal, foi particularmente notório. Nos últimos 30 anos, os serviços florestais do Estado foram cada vez mais emagrecidos e desorçamentados, independentemente do governo estar à direita ou estar à esquerda. Não se notou propriamente uma iniciativa do Estado com os partidos de esquerda, quando os partidos de esquerda estavam no poder. Deixar de haver uma direção-geral das florestas é um exemplo disso? É. E deixar de haver guarda florestal, por exemplo, haver desorçamentação nos antigos serviços florestais, os próprios serviços florestais, a figura dos serviços florestais foi extinta, a Mata Nacional de Leiria, que nos seus tempos de apogeu empregava largas dezenas de pessoas, em 2017 já só empregava 3 pessoas, que é impossível cuidar de uma mata daquela dimensão. Portanto, o desinvestimento foi total no pouco que restava nas matas do Estado. Aquilo que era a Direção-Geral das Florestas passou a chamar-se Autoridade Nacional e neste momento fundiu-se. Sim, já houve várias entidades orgânicas, já foi Instituto Florestal, Autoridade Florestal Nacional, Direção-Geral dos Recursos Florestais, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Portanto, nos últimos 20 anos também houve uma instabilidade jurídica tremenda, com sucessivas leis orgânicas a gerar mais entropia no sistema. E a nossa esquerda foi incapaz de assumir que o Estado deve ter um papel de líder na floresta, particularmente na floresta de crescimento lento. Eu estou a dizer particularmente na floresta de crescimento lento, porquê? Porque, rapaz, se nós temos em Portugal 900 mil hectares de eucalipto, nesse eucalipto não foi preciso o Estado tomar grande iniciativa, como é uma espécie rentável, os particulares tomaram conta do assunto. Mas nós temos mais de 3 milhões de hectares do nosso país que estão incultos, que só são aptos para florestas de crescimento lento, e se não for o Estado a tomar a iniciativa, nenhum privado vai tomar essa iniciativa, porque não compensa, o privado não pensa horizontes temporais tão grandes. Se agora alguma empresa de celulose cotada em bolsa, perante uma reunião de acionistas, disser: senhores acionistas, nós vamos começar a investir em floresta de crescimento lento, vamos plantar carvalhais na beira interior que vão começar a dar rendimento daqui a 80 anos. Se algum gestor de uma empresa de celulose anunciar isso, no dia seguinte a empresa cai em bolsa e vai à falência. Porque as empresas cotadas em bolsa não investem em horizontes de 80 anos, tem de ser o Estado. E, portanto, eu também pessoalmente
Neste momento, a minha atenção... Era por isso que aquilo que hoje é a Navigator era pública antes? Sim, era pública, de facto. Sim. Aliás, nasceu por iniciativa pública. Se calhar era exatamente Sim. porque os privados não apostavam em horizontes de 80 anos, será? É preciso ver que quando as empresas celulosas foram criadas, exigiam um grande esforço inicial. Era a lógica do desenvolvimento económico das escolas de gestão da década de 50, 60, 70. Para montar grandes empresas, a iniciativa tem de ser do Estado, o Estado tem de pôr as empresas a funcionar para depois então estarem prontas para serem privatizadas. Foi assim com tantas e tantas empresas. Né? Se não tivesse sido o Estado, não tinha havido TAP. Se não tivesse sido o Estado, não tinha havido... Mas a TAP foi pública durante muito tempo. Foi pública, mas se não tivesse sido o Estado a montá-la, não havia capital em Portugal. Porque num país pequeno como Portugal, não há empresários com suficiente capital financeiro para poderem ter uma iniciativa dessas. Nos Estados Unidos, por exemplo, não foi preciso o Estado criar empresas de aviação, porque havia milionários suficientes com capital financeiro para isso. Em Portugal, não. Mas em Portugal privatizaram-se as celulosas a partir do momento em que o esforço inicial já estava feito. Não é? Mas, voltando às florestas de crescimento lento, as florestas de crescimento lento não são interessantes só são interessantes para o Estado, ou então outras instituições que pensem há séculos. Sei lá, por exemplo, a Igreja Católica, mas não estou a ver a Igreja Católica neste momento a estar a investir na arborização dos 3 milhões de hectares de incultos em Portugal. Tem de ser o Estado, porque tem de ser uma entidade que esteja à parte do mercado, uma entidade que não tenha de apresentar dividendos ao final de cada ano. E eu creio, mais uma vez, que vai ter de ser o Estado nestes terrenos de baixíssimo rendimento a investir. Ou isso, ou então grandes associações de produtores florestais, de minifundiários, e que estejam dispostos a obter baixíssimos retornos ao fim de muito tempo. E mesmo assim também não sei se haverá muitos particulares interessados nisso. Em 2017 morreram mais de 100 pessoas vítimas de incêndios e foram ardidos mais de 500 mil hectares, marcando o passado ano como o pior ano no que toca a incêndios ou mortes, desde que existem estatísticas. O que é que tem tudo isto que tivemos a conversar, a propriedade, as culturas, a gestão pública da floresta, que ver com estes incêndios e com as mortes que existiram no ano passado? O que acontece, aí temos de entrar com a variável ecológica. Um terreno que esteja abandonado no norte de França ou Inglaterra não vai arder necessariamente, porque há chuva todo o ano. A precipitação, as pessoas normalmente não se dão conta nisso, mas chove tanto em Coimbra como chove em Londres. A questão está, aliás, até chove mais em Coimbra do que chove em Londres. A questão está em que em Londres a chuva está dispersa ao longo de todo o ano, distribuída ao longo de todo o ano, e em Coimbra está concentrada nos meses de inverno e o verão é quente e seco. E quem diz Coimbra diz aqui a região centro. Ora, nestes países de clima mediterrâneo que verão quente e seco, quando um terreno é abandonado, ele é invadido por matos. E os matos nesta região ecológica do mundo são matos pirófitos, são matos que vão facilitar a ocorrência de incêndios, são matos inclusivamente que prosperam com as condições de incêndio. Por exemplo, espécies como a esteva, que é um arbusto muito frequente no nosso país, no verão produz resinas que libertam gases altamente inflamáveis ao mesmo tempo em que produz sementes à prova de fogo. O que é que a esteva está a fazer? Está a facilitar a ocorrência de incêndios para que assim o progenitor vai imolar-se a si mesmo no fogo, mas ao imolar-se a si mesmo, vai com uma espécie de um ataque kamikaze e vai eliminar as espécies arbóreas que podiam estar a crescer em volta e que se crescessem iriam assombrar a esteva e matá-la. As árvores, a sombra que as árvores projetam destina-se, entre outras coisas, a controlar a concorrência. Então as espécies arbustivas no Mediterrâneo facilitam os incêndios também para poderem dominar o território, eliminando a concorrência. O que é que acontece aqui na região centro? A partir do momento em que deixou de haver agricultura, deixou de haver silvopastorícia e as matas e as florestas deixaram de ter os matos roçados, os matos invadiram o território. E ao invadir o território, propiciam a ocorrência de incêndios. Com as décadas que este território já leva abandonado, estes matos inflamáveis atingiram a sua máxima expressão. Não é a mesma coisa arder, por exemplo, um montado alentejano, em que as temperaturas podem chegar às poucas centenas de graus centígrados, um fogo no montado alentejano, com aquelas herbáceas, o fogo atinge as escassas centenas de graus centígrados.
300, 400 graus centígrados. A 300, 400 graus centígrados, a arder sob o capim, os bombeiros ainda conseguem apagar. Se foi um mato invadido por estevas com 2 metros de altura, as temperaturas podem ultrapassar os 1000 graus centígrados. A temperaturas tão elevadas, não adianta lançar água sob o fogo. A água evapora antes de tocar o fogo fica fora de controle, que foi o que aconteceu aqui. Se aqui na zona de Pedrógão, em lugar de termos matos e floresta abandonada, invadida por matos, tivéssemos um montado de sobre, como existe no Alentejo, as pessoas poderiam ter passado por aquela estrada que não tinham morrido torradas, porque as pessoas não morreram queimadas, as pessoas morreram torradas pelo calor irradiado pela floresta em volta. Aqui nesta zona de Pedrógão, por exemplo, estamos numa zona ótima para a produção de cortiça, de montado de sobre. A paisagem alentejana podia ser produzida aqui. E se a paisagem alentejana fosse reproduzida aqui, maximizávamos a biodiversidade, reduzíamos o perigo dos incêndios e tínhamos um ótimo rendimento económico. Uhum. O Ministro da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, já aqui mencionei, Luís Capola Santos, disse em agosto do ano passado à Lusa que, estou a citar, o Governo fez a maior revolução que a floresta conheceu desde os tempos de Dom Dinis. Que revolução é que foi esta? Bom, a revolução, uma grande revolução que iria colocar iria ser de facto a realização do cadastro do Banco de Terras, que até agora tem estado a ser muito, não tenho outra palavra, boicotado pelos partidos à esquerda do PS e particularmente pelo PCP, que seria a questão do cadastro e a questão do Estado tomar posse dos imóveis sem dono conhecido. Isso de logo à partida seria de facto uma revolução inaudita na nossa história e nesse particular dou razão ao Ministro. Outra questão foi que chamou mais a atenção das pessoas foi a aplicação draconiana das medidas de limpeza da floresta que já estavam previstas desde a década passada. Nesse aspecto, penso que foi menos bem sucedido. Foi de facto uma medida radical, nunca vista na nossa história, a força com que foram aplicadas estas normas, mas, embora eu concorde com a generalidade dessas medidas, na generalidade concordo, na especialidade foram feitas de uma forma que provavelmente não vai funcionar. Foi feito tudo de uma forma muito trapalhona. A comunicação das normas de limpeza foi feita de uma forma muito trapalhona, assustou muitas pessoas e cometeu-se um erro capital, que é pôr as finanças a avisar as pessoas que tinham de levar a limpar as matas, caso contrário... Cortar as matas. Caso contrário, aplicariam uma coima. Isto foi um erro capital. Porquê? Porque a relação dos cidadãos com a autoridade tributária tem de ser uma relação de boa vontade. Os portugueses não podem percepcionar a autoridade tributária como um polícia que aplica coimas. Não, quem aplica coimas é a polícia propriamente dita. Porque a autoridade que cobra impostos numa relação de boa vontade. A partir do momento em que se começa a misturar o conceito de imposto com o conceito de coima, o conceito de contribuinte começa a contribuir-se com o conceito de delinquente e o conceito de tributo passa a ser confundido com o conceito de castigo. E a partir daí generaliza-se a má vontade para com o Estado. Isto neste particular foi muito mal feito e oxalá o Governo corrija muito rapidamente o que fez. O Eugénio Sequeira, ambientalista e ex-presidente da Liga da Proteção da Natureza, dizia em outubro: as medidas são boas, inteligentes, capazes, mas muito insuficientes. As questões de fundo continuam a não ser tocadas. Sim, as questões de fundo eu diria quase as questões de matriz, porque se nós aplicarmos os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, é certo que em redor das casas e em redor das estradas vai haver limpeza das matas, leia-se desbaste. É verdade. Mas, se o território que está para além destas faixas de gestão de combustível mantiver-se abandonado, então o máximo que o Plano Municipal de Defesa de Florestas contra Incêndios vai conseguir fazer é impedir que morram pessoas nas estradas e nas aldeias. Porque, de resto, a matriz da paisagem vai arder copiosamente e vai continuar a arder ano após ano. Achas que é o que vai acontecer este ano? Não, este ano pode haver alguns incêndios, não creio que vá ser dramático, até porque muito do combustível foi removido no ano passado, né, pelos incêndios. Mas se nós, daqui a 10 anos, a única coisa que tivemos feito foi assegurar que as faixas de combustível estão absolutamente limpas e o resto do território, que é a maioria,
continua abandonado e a ser ciclicamente invadido por matos pirófitos, ou seja, de matos que ardem com enorme facilidade, então vamos continuar a ter incêndios gigantescos, vai morrer menos gente, mas vamos continuar a ter incêndios homéricos, não é? Ou épicos. A 28 de março foi também anunciada pelo Ministro a criação de uma empresa pública de desenvolvimento e gestão florestal, com o objetivo de, estou a citar, demonstrar como é possível gerir de forma rentável a floresta, particularmente nas zonas de minifúndio. Porquê criar uma empresa pública para gerir fogos? Porque não é bem gerir fogos, é antes gerir as matas. Porque a questão está em que nós agora temos falado da prevenção e combate a incêndios como sendo um problema de limpeza das matas, ou mais propriamente de limpeza das faixas de gestão de combustível junto às estradas. Ora, o termo limpeza é particularmente infeliz, faz passar a ideia de que as matas estão sujinhas, coitadas, e é um problema de higiene. Não é um problema de higiene, as matas não precisam de ser limpas, as matas precisam de ser cultivadas. Se nós quisermos reduzir o perigo que os incêndios representam, isto é, que os incêndios, quando ocorram, não atinjam temperaturas tão elevadas e não se transmitam às copas das árvores, nós temos de desmatar, remover os matos, nós temos de desramar, impedir que as árvores tenham demasiados ramos baixos, eventualmente desbastar, isto é, impedir que haja demasiadas árvores por unidade de área, para não haver, por exemplo, o chamado pinhal em pelo de cão, que são aqueles pinhais muitíssimo densos, com pinheiros de diâmetro muito estreito, muito finos. Nós temos de desramar, desbastar desramar. Estas medidas que permitem reduzir a severidade dos incêndios, o risco dos incêndios, e permitir que o bosque recupere depois do incêndio, são exatamente as mesmas medidas que é necessário para produzir madeira de boa qualidade, para produzir pastos de boa qualidade, se for o caso. Ou seja, cultivar é gerir também contra incêndios em simultâneo. Um bosque que esteja a ser bem cultivado não precisa de ser limpo de todo. Portanto, o nosso desafio não é ter uma empresa para ir limpar as matas e simplesmente remover material combustível sem pensar em dar nenhum aproveitamento económico. O nosso objetivo é gerir as matas, desramando, desbastando, desmatando, para que elas produzam madeira, para que elas produzam cortiça, para que elas produzam caça, para que elas produzam selo ou pastorícia. Ou seja, pomos-las a render e de caminho aumentando também a biodiversidade, vai ao mesmo tempo reduzir os incêndios. Ou seja, nós conseguimos reduzir a severidade dos incêndios e ainda obter lucro. Se a nossa mentalidade for apenas de limpar as matas, então temos a ter meramente uma despesa sem qualquer receita. E para isto é preciso uma empresa que faça gestão económica das matas. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Uma outra medida foi a escolha de Tiago Martins Oliveira para a estrutura de missão para a instalação do sistema de gestão integrada dos fogos rurais. Concordas com esta escolha? Há quem o acuse de ser o homem das celuloses, porque veio da Navigator, onde era responsável pela área de inovação e desenvolvimento florestal. Eu concordo. O Tiago, na matéria para a qual ele foi designado, é, porventura, a pessoa mais competente da sua geração. Ou seguramente entre as mais competentes. Também é preciso ver que, quando se diz que ele é um homem que vem das celuloses, mas ele vem das celuloses da componente de prevenção e combate a incêndios. Ele não esteve encarregue de promover novas plantações, nova expansão. Não foi essa a missão dele nas celuloses, nem é essa a missão dele na estrutura de missão. O Tiago não lhe foram conferidos poderes no âmbito do ordenamento florestal, no âmbito da seleção de espécies, no âmbito do financiamento ao cultivo. A missão que lhe foi atribuída foi a missão de prevenção e combate a incêndios, que é algo que opera no curto e médio prazo. No longo prazo, quem for decidir em termos de ordenamento florestal, onde se vai subsidiar, que espécies se vai subsidiar, que direitos que se vão conferir aos proprietários, que prerrogativas vai assumir o Estado, quais vão ser as normas de ocupação do solo para cada município, o que é que os planos diretores municipais vão dizer sobre as espécies permitidas, quem vier a decidir isso vai poder favorecer ou desfavorecer o eucalipto. E essa pessoa sim não pode vir das celuloses?
pode vir das Solozes como outro sítio qualquer, é prematuro para dizermos. O que sei é que o Tiago, que conheço pessoalmente e que não creio, do que conversei com ele, não creio que ele tenha qualquer enviesamento na missão que está a ter, que nenhum enviesamento em função do Eucalipto nesta missão que lhe foi dada, e não deu provas disso até agora. Mas mesmo que o Tiago putativamente quisesse favorecer a expansão do Eucalipto nesta unidade de missão, não lhe foram delegados os poderes para tal. Portanto, é uma questão ociosa. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Pedro Vinca do Amaral, muito obrigado, professor no Instituto Politécnico de Coimbra, investigador nas áreas do ordenamento do território e ambiente. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro Zuzarte, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.